R$ 1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de R$100 mil em vendas usando robôs. Eu quero te mostrar como que eu faço isso. Então clica no link aqui embaixo que eu vou te mostrar o meu método que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet, quase no piloto automático. Clica aí no link. Consecutivas com vitórias foi contra São Caetano 5-1, Red Bull 1-0, Guarani 3-2, Palmeiras 1-0, Clássico, Sport Cristal 3-0, Santo André 2-0 e Ituano 3-0 e hoje conseguiu esse resultado de 2-0. Mesmo com essa oscilação, Ricardinho, que o Rafa bem colocou, o importante é que está fazendo muito bem o seu trabalho em questão de atingir a meta, que é a vitória. Então está tendo esse momento que está embalando o São Paulo, está mostrando que o Crespo está dando uma cara para esse time. O São Paulo hoje é um time que tem uma identidade de jogo. Isso é claro. Mesmo hoje não fazendo uma grande partida ou não repetindo a atuação de partidas anteriores, né, onde o time do São Paulo foi muito bem, mas o São Paulo controlou o jogo. É nítido você ver que as ações, tanto as ações defensivas e as ações ofensivas do São Paulo, elas são realizadas com confiança dos jogadores, com entendimento de posicionamento, de movimentação, de coletivo, né? Então, assim, por mais que hoje se teve um jogo com dificuldade, porque o Rentistas tem um time chato, que a gente fala no futebol, um time bem armado, um time que o jovem treinador tem bons valores, né, e incomodou o São Paulo, né, trouxe dificuldade para o jogo do São Paulo, mas o São Paulo sempre manteve o equilíbrio, a identidade do seu jogo. Mesmo com os 3 zagueiros atrás, o Daniel Alves, não na sua posição de origem, mas do lado direito como ala, né? Com liberdade de construção, muitas vezes vindo à meia-direita para ser opção de início de construção, jogando muita bola, né? O Daniel Alves, a gente já sempre soube que na lateral direita ele sempre foi um jogador de altíssimo nível, multicampeão. Quando ele foi para o meio, eu disse isso algumas vezes, em vários momentos ele era um jogador comum, e o Daniel Alves não é um jogador comum, ele é um jogador acima da média, bem acima da média, de alta performance. Quando ele é colocado novamente na ala, por mais que e tem essa liberdade, ele não só dá um passe como esse que ele deu para o Pablo, como ele está sendo um dos maiores passadores do São Paulo, sendo um dos destaques sempre do time, armando o time, mesmo jogando na ala direita, porque ele é um jogador de altíssimo nível. Então, isso é uma contribuição que o Daniel Alves hoje dá para o São Paulo, para mim até muito maior do que desde a chegada dele. Por quê? Porque ele está perto da posição de origem dele que o consagrou. Isso faz bem para o time. Também a entrada do Miranda, a experiência, né, ali atrás, né, a confiança que os jogadores têm nele, o entrosamento, como o Rafa colocou, e esse entendimento do Luciano com o Pablo, isso é importante, né? E você vê quando o time está ajustado ou se ajustando cada vez mais, que mesmo com as modificações durante o jogo, os jogadores que entram, eles também entram bem, né? Porque quando o time está ajustado coletivamente, isso facilita o trabalho do jogador que entra também. Então hoje a gente teve o Igor Gomes que entrou, né? Que em outros jogos foi titular, mas que entrou bem no jogo, né? A gente teve depois o William, né? Que acabou entrando no lugar do Lisieiro também, quer dizer, então são opções que hoje o São Paulo tem, por isso o São Paulo enfileirou, né? Como a gente fala, essas 8 vitórias seguidas aí, e se a gente analisar, não foi contra, a gente fala, aqueles adversáriozinhos, sabe? Não pegou o time, não. Jogou contra bons times e conseguiu bom desempenho e, consequentemente, bons resultados.
que na hashtag Troca de Passes o Deir Oliveira colocou o seguinte: eu entendi errado ou a apresentadora falou que o São Paulo está oscilando? Não entendeu errado. Eu falei que ele está oscilando sim, mas eu não estou falando em relação ao resultado final de partida, e sim dentro de campo, como o Rafa bem colocou, o jogo de justamente hoje, por ter essa sequência grande de jogos. O jogo de hoje, eu concordo. E o jogo de hoje também. Com o Ricardinho, que foi o controle, teve todo com o São Paulo durante os 90 minutos. Mas a gente já viu apresentações melhores. Então, assim, se a gente fizer uma comparação com outros desempenhos da equipe nessa sequência de vitórias, hoje ele pode ter ficado um passo abaixo. E isso é normal, é exatamente essa a ideia, né? Porque é um processo. Se nesse estágio do trabalho do Crespo, tão inicial, tão incipiente, o São Paulo já joga o que está jogando, isso é um ótimo sinal. Mas não é para se torcer o nariz se, nesse momento ou ali na frente, a equipe não tiver o mesmo desempenho, por mais que possa continuar atingindo resultado. O Rentistas não tem tradição na competição, mas foi muito bem na estreia contra o Racing. Por mais que tenha mudado de comando, tenha perdido alguns jogadores, tenha modificado o seu elenco, já tinha feito uma boa partida, deixado uma primeira boa impressão. Não estou dizendo que era um jogo tão simples assim, não é essa a ideia. Mas acho que o São Paulo já apresentou mais dentro da sequência. E hoje acabou ficando um pouco abaixo, o que é totalmente compreensível. Não, e exatamente por isso. Então vamos colocar até, eu falei aqui de boca, mas vamos colocar na tela os resultados desses 8 jogos consecutivos que o São Paulo venceu. Só para a gente repassar aqui com o Deir e também com os torcedores que estão aqui colocando mensagens para a gente. Tem aí o nosso diretor Sardinha. Ele capricha demais. 8 vitórias seguidas, como a gente já comentou. São Paulo Rentistas de hoje, 2-0 pela Libertadores. Teve 3-0 contra o Ituano no Paulista. Outro jogo pelo Paulista foi o Santo André. O São Paulo venceu por 2-0. Conseguiu uma vitória contra o Sporting Cristal na Libertadores por 3-0. Agora virando a nossa tela. No clássico contra o Palmeiras, venceu por 1-0 pelo Paulistão. Também pelo Paulistão teve São Paulo e Guarani, 3-2. Ainda pelo Paulista, São Paulo conseguiu uma vitória por 1-0 diante do Bragantino. E fechando, então, esses 8, né, que a gente está aqui contabilizando, São Paulo e São Caetano 5-1. Que foi, na verdade, a sequência foi de São Caetano para vindo para o mais recente, né, gente? Aproveitando aqui, Rafa, eu quero já também fazer uma pergunta para você em relação ao Daniel Alves, que o Ricardinho mencionou ele. O Daniel Alves, ele deu assistência, ele teve mais uma boa atuação jogando como ala, mas será que ele perdeu um ano, pensando em 2020 e tal, jogando pelo meio? Dá para dizer que ele perdeu esse um ano e hoje ele se reencontrou porque ele está como ala, mais próximo, como disse o Ricardinho, da sua posição de origem? Não sei se perdeu um ano, né? Porque essa é a questão no futebol brasileiro. Eu acho até que o Daniel, numa linha de 4 defensores, sofreria um bocado aqui no Brasil. Nesse retorno. Porque cada ano que passa é um ano a menos de vitalidade na carreira, né? Natural. Acho que a maior questão do Daniel é o quanto se cobra a partir da chegada, porque o custo-benefício não fecha. Não só pelo Daniel, obviamente, mas o São Paulo nas últimas 2 temporadas não dá nem para colocar na conta da pandemia, porque 2019 o prejuízo, o déficit foi até maior do que o de 2020. Então essa é uma realidade de um clube que gasta sem muito controle, ou pelo menos gastou sem muito controle nos últimos 2 anos de gestão do Leco. Isso ficou muito evidente. Eu acho que a cobrança vem daí. Um jogador desse tamanho, se partir jogando da lateral, vai ter a influência que se espera dele? Eu acho que sim. Tanto que, como ala, ele consegue ter essa influência. Número alto de passes, passes importantes, passes em profundidade, rompendo linha, criando chances de gol. Só que é mais confortável dentro desse sistema. Não digo nem do modelo de jogo, porque o modelo de jogo do Diniz já privilegia o jogador que tem qualidade, que busca associação, que busca os passes. Mas principalmente a posição-função dele hoje. Poder partir da ala, com 3 jogadores como zagueiros. Uma linha de 5 é muito mais confortável para o Daniel nesse estágio da carreira do que jogando numa linha de 4. Mas eu não diria perdido. Eu acho que é questão de avanço, de desenvolvimento do trabalho. É que aqui se rompe demais trabalho, né, no futebol brasileiro. E isso acaba, enfim, depondo contra. Mas ele parece muito mais à vontade, confortável, sem dúvida alguma, nesse princípio da temporada. Não só ele, porque tem outros jogadores que estão rendendo. O Luan já tinha ido bem, mas está muito bem agora nesse princípio de temporada. O Pablo, o Reinaldo. Não é só o Daniel, não é só a questão do Daniel. O coletivo potencializa o individual. Vamos fazer o seguinte, ouviu que o Crespo falou dessa sequência de vitórias? Vamos colocar agora no ar.
Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.